Que uma bênção divina acompanhe e ilumine o dia e a semana de todos que nos ouvem. Amém. É muito bom começar assim. Com certeza. Bom, imagina só encontrar, nos arquivos de uma gravadora muito antiga, duas versões de uma mesma música clássica. Uhum. A melodia praticamente idêntica, sabe? A estrutura é a mesma, só que a letra de uma delas foi sutilmente alterada. E não é uma alteração qualquer, né? Não mesmo. Ela deixa de ser um hino de conforto e se transforma numa declaração, assim, aterrorizante de justiça. É uma mudança de tom drástica. Muito drástica. E antes da gente dar o play nessa faixa milenar, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Nosso foco hoje não é um documento moderno sobre ética corporativa, nenhum tratado de sociologia. É algo bem mais antigo. Exato. É um texto da antiguidade que tenta diagnosticar de forma cirúrgica a raiz exata do caos moral humano. Nós vamos falar sobre o Salmo 53. E é um diagnóstico que, olha, não oferece meias palavras de jeito nenhum. Vai direto na ferida, né? Vai. Textos sapienciais e poéticos lá do Antigo Oriente Médio têm muito dessa característica, sabe? Eles vão direto à essência do comportamento humano. Eles não ficam floreando. Não, eles não se perdem naquelas explicações sistêmicas supercomplexas. Eles apontam para o indivíduo e para a visão de mundo daquela pessoa. É quase desconfortável de ler às vezes. Com certeza. Bom, para quem nos acompanha e gosta de ir a fundo nas referências, as nossas fontes de hoje são as notas e o texto bíblico da Bíblia de Estudo NAA. A Nova Almeida atualizada. Isso, em conjunto com os comentários super densos e reveladores do acadêmico Allen Perroz. Que são fantásticos para entender o contexto, diga-se de passagem. São sim. E a nossa missão aqui hoje é desvendar o que essa tradição antiga chama de insensatez. Uhum. E também entender a mecânica dessa corrupção descrita no poema e, acho que o mais intrigante, investigar o porquê existem essas duas versões da mesma música na Bíblia. É um baita de um mistério literário. Então, ok, vamos desempacotar isso. Antes mesmo da gente olhar para o primeiro verso, a gente precisa entender a moldura dessa obra. O contexto original dela. Exatamente. O que era, o Salmo 53 no habitat natural dele, antes de virar um texto impresso num livro. O habitat natural desse texto era a performance pública, sabe? O canto. As pessoas cantavam isso juntas. Sim, cantavam. As notas de estudo indicam que ele é um salmo didático, que é atribuído a Davi. Didático no sentido de ensinar algo. Isso. O termo didático, que muitas vezes traduzo aquela palavra hebraica maskil, Ah, sim, masquil. significa que o objetivo da composição não é só expressar uma emoção triste ou alegre. O foco é instruir a comunidade. Formar o caráter do povo. Exato, formar o caráter de quem canta e de quem ouve. E tem uma instrução técnica fascinante lá no cabeçalho do texto. Qual? Ele foi entregue ao mestre de canto para ser executado com uma melodia muito específica chamada Mahalat. Mahalat. Nossa, isso muda completamente a nossa lente de leitura, né? Muda, porque tira aquela ideia de leitura silenciosa. Sim. Não estamos lidando com um diário íntimo ou, sei lá, um desabafo isolado de alguém no quarto. É uma canção comunitária. A sociedade da época se reunia e cantava isso em voz alta. Exatamente. E essa melodia Mahalat, pelo que as nossas fontes sugerem, devia ter um tom bem reflexivo, talvez até meio sombrio. Faz sentido, para combinar com o peso da mensagem. Pois é. E logo no compasso inicial, a música já entrega a tese principal dela. A primeira linha já chega dizendo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. É uma abertura fortíssima. É um soco, né? E, sabe, lendo o comentário do Allen Perroz sobre isso, me veio uma imagem bem clara à cabeça. Qual imagem? Nós costumamos pensar nesse insensato como, um filósofo grego debatendo a existência do divino numa praça. Sim, aquele ateísmo intelectual, teórico. Isso. Mas no texto parece ser algo muito mais prático. É imagina um diretor executivo corrupto, ele decide demitir toda a equipe de compliance da empresa, arranca todas as câmeras de segurança e apaga os registros do servidor. Certo. Ele não toma essa atitude porque escreveu uma tese teórica provando que auditores não existem, sabe? Claro que não. Ele simplesmente age como se a auditoria não estivesse lá. Ele faz isso para poder desviar fundos sem o peso de ter que prestar contas.
É uma cegueira intencional e muito conveniente. Exatamente. O que é fascinante aqui é ver se essa analogia bate com o que o texto original queria dizer. Olha, o que é fascinante aqui é que essa analogia corporativa ilustra perfeitamente a mecânica que o texto propõe. Sério? Bate com a visão do Ross? Bate muito. Porque no contexto do Antigo Oriente Médio, o ateísmo intelectual, essa ideia filosófica de negar a existência de um reino espiritual, Aquela coisa acadêmica, né? isso era praticamente inexistente naquela época. A sociedade inteira era profundamente religiosa. Todo mundo acreditava em alguma divindade. Todos. Portanto, o que o Alan P. Ross destaca é que essa declaração não a Deus feita no silêncio do coração é o que os teólogos chamam de ateísmo prático. Ateísmo prático. Interessante. O insensato do texto não está dizendo que a divindade é um mito de um livro de histórias. Ele está dizendo o que então? Ele está dizendo que a divindade não intervém, sabe? Não julga, não se importa com o que acontece aqui embaixo. Ele basicamente desliga as câmeras de segurança morais. Exatamente a sua analogia. E o ponto crucial da análise do Ross é que essa premissa não fica ali presa só no campo das ideias. Tem consequência prática. Tem muita consequência. Ela é o gatilho imediato e inevitável para a degradação ética. Faz sentido. Se não tem câmera, por que eu vou seguir a regra? Exato. Ao remover a figura do juiz cósmico, os freios morais desaparecem no mesmo segundo. E o texto bíblico não perde tempo nenhum em mostrar a consequência de desligar essas câmeras, né? Já emenda direto. Sim, o próprio versículo 1 já engata. Corromperam-se e praticaram iniquidade abominável, não há quem faça o bem. É uma decadência total. Mas eu confesso que, lendo os versículos seguintes, me surgiu um certo incômodo. Incômodo como? É que nos versos 2 e 3, a perspectiva da câmera muda. Deus olha dos céus para os filhos dos homens em uma espécie de, voltando à analogia de auditoria celestial. Para ver se alguém entende. Isso, para ver se há alguém que entenda e busque a divindade. E o relatório final dessa auditoria é pesado. Ele diz, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É uma declaração bem absolutista. E eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui para os nossos ouvintes. Vai em frente. Esse diagnóstico de não há nenhum sequer, isso não é uma hipérbole poética um tanto dramática demais? É uma pergunta super válida. Porque, poxa, a humanidade produz tantas coisas boas, né? Atos de altruísmo, empatia diária. Como que a tradição literária sustenta essa ideia de uma falência moral tão total assim? Essa é talvez a grande tensão da teologia sapiencial. Mas olha só, o texto não está negando que seres humanos possam realizar atos isolados de bondade horizontal. Bondade horizontal. Isso, bondade de uma pessoa para outra. Ajudar um vizinho, doar para uma caridade. Ah, entendi. O que a auditoria celestial avalia, segundo os comentários que a gente tem, é a inclinação do coração em relação ao padrão absoluto de justiça. É um sarrafo muito mais alto. Muito mais. E a reverência ao Criador, claro. A análise mostra que quando aquele alicerce fundamental, que é o reconhecimento da divindade, é fraturado, todo o edifício moral fica comprometido lá na raiz. É um problema estrutural, não só da pintura da casa. Exato. O apóstolo Paulo, inclusive, resgata exatamente esse diagnóstico milênios depois. Verdade. Lá em Romanos. Isso, na carta aos Romanos, no capítulo 3. Ele usa isso para argumentar que ninguém consegue alcançar a justificação por mérito próprio. Mas para entender a profundidade desse diagnóstico no Salmo 53, a gente precisa olhar para uma palavra muito específica. Opa. Uma palavra que aparece no original hebraico do versículo 3. Aqui que as coisas ganham uma textura fascinante. Qual é a palavra? Quando o texto diz em português que eles juntamente se corromperam, a palavra hebraica utilizada ali é ala. Ala. Isso. E o que torna isso notável é que essa não é a mesma palavra usada para corrupção lá no comecinho do versículo 1. Ah, não é a mesma raiz? Não. A primeira palavra remete a uma destruição, uma ruína mais literal. Já o ala é um termo orgânico. Orgânico. Sim, a imagem literal que ela evoca lá no mundo antigo é a de um processo de azedamento. Azedamento. Sabe o que acontece com o leite quando passa do ponto e estraga? É isso. Ele é usado, por exemplo, lá em Jó,
capítulo 15, versículo 16. Uau! Nossa, leite azedo. Então não é a imagem de um vaso de barro que caiu no chão e quebrou. Não, não é mecânico. É algo que apodreceu de dentro para fora. A metáfora do leite azedo é incrivelmente visceral para descrever a moralidade. Demais, não é? Porque pensa bem, o leite na origem dele algo super nutritivo. Puro, né? Sim, puro. Criado para dar vida, dar sustento. E se o texto diz que a humanidade azedou, ele está, no fundo, reconhecendo que a intenção original, a nossa essência de fábrica, digamos assim, era boa. Exatamente esse o ponto. Ninguém compra leite azedo no mercado de propósito. Claro que não, ninguém leva a caixinha estragada para casa. Ele se torna assim ao longo do tempo. Uhum. Então, essa metáfora sugere que a corrupção humana não é o nosso estado natural. É uma degeneração. É uma deterioração do nosso propósito principal. Você pegou perfeitamente o espírito da coisa. A genialidade dessa escolha de vocabulário é mostrar que a corrupção altera a substância da coisa. Estraga a essência. Sim, o leite azedo perde a sua utilidade primária. Ele não nutre mais, ele se torna repugnante ao paladar. Você cospe na hora se colocar na boca. Exato. Para o autor desse texto, a humanidade que abandonou a sabedoria divina e adotou aquele ateísmo prático, ela se tornou moralmente intragável. Nossa. E é essa condição de um azedamento sistêmico que prepara o terreno para um dos mistérios editoriais mais interessantes da literatura bíblica. Ah, o mistério que eu mencionei na introdução. Esse mesmo, o tal do remix antigo. Sim. Chegamos ao momento da nossa investigação onde a gente descobre a versão alternativa dessa música. Vamos lá. Para quem está mergulhando nessas fontes conosco hoje, a Bíblia de Estudo NAAA traz uma nota de rodapé que muda a forma como a gente lê essa canção. Muda bastante. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O Salmo 53 é quase um espelho exato do Salmo 14. Praticamente irmãos gêmeos. Eles são, na essência, o mesmo poema. É como se os compiladores antigos tivessem pego a mesma letra, a mesma melodia básica e incluído 2 vezes no mesmo livro, no Saltério. E aí fica a pergunta: por que a tradição se daria ao trabalho de preservar 2 gravações da mesma música em uma antologia literária que foi tão cuidadosamente curada? E se conectarmos isso com um panorama maior, a resposta está na própria arquitetura dessa coletânea. Como assim arquitetura? O livro dos Salmos não foi, escrito e encadernado tudo de uma vez numa tarde, sabe? Foi um processo longo. Muito longo. Ele foi compilado em 5 grandes divisões, ou livros menores dentro do livro maior, ao longo de séculos. Refletindo diferentes momentos da história de Israel, imagino. Exatamente. O Salmo 14, ele pertence ao livro 1, que é uma coleção bem mais antiga. Tá. E o nosso salmo de hoje? O Salmo 53 faz parte do livro 2. E a maior diferença entre essas 2 coleções é como elas se referem à divindade. O nome que eles usam para Deus. Isso. E isso altera completamente o escopo da mensagem. E essa mudança de vocabulário não é apenas um detalhezinho semântico de tradução, certo? O impacto geopolítico e espiritual dessa alteração é enorme. Sem dúvida alguma. É uma mudança intencional e pesada. No Salmo 14, o nome predominante para a divindade é o tetragrama, o Yahvé. Que é tradicionalmente traduzido como Senhor nas nossas Bíblias, com letras maiúsculas. Isso mesmo. E esse é o nome da aliança, sabe? O nome relacional, mais íntimo, que foi revelado especificamente ali ao povo de Israel. É um Deus local, de certa forma, cuidando do seu povo. Exato. Então, quando lemos o Salmo 14, a gente está lendo uma canção sobre como Deus de Israel cuida dos seus e julga os ímpios dentro daquela comunidade que tem um pacto com ele. Uma questão mais interna. Sim. No entanto, quando os editores adaptaram esse hino lá para o livro 2, criando o Salmo 53, eles fizeram uma substituição que é muito sistemática. Eles trocaram o nome em todo o texto. Em todo o texto. O nome Yahvé desaparece completamente e dá lugar a Elohim. Que é traduzido simplesmente como Deus. Exatamente. E para os nossos ouvintes que acompanham esse aprofundamento literário, qual é o peso real da palavra Elohim nesse contexto de mudança? É o peso da universalidade.
Elohim é o nome da majestade cósmica. Majestade cósmica. É o título que é usado lá em Gênesis 1 na criação de todo o universo. É o Deus de todas as nações. A autoridade máxima sobre toda a Terra. Isso, independente de fronteiras ou de qualquer aliança específica com Israel. Ao fazer essa substituição, o poema deixa de ser só uma questão interna, um problema paroquial. E passa a ser o quê? Passa a ser uma denúncia de escopo global. A auditoria celestial, aquela humanidade que azedou como leite que a gente falou, tudo isso é elevado a um patamar universal. O texto ganha uma lente grande angular. Ganha? O Salmo 53 grita que o Criador de todo o cosmos está chamando toda a raça humana às contas. Isso é fascinante. É como pegar uma música regional, sei lá, que denunciava os problemas de uma prefeitura local. E aí você regravar ela com arranjos épicos, orquestra, para tocar na Assembleia Global das Nações, na ONU. É a analogia perfeita. O Paulo comentou demais. Muito. E lendo as notas de estudo, a gente nota que a mudança do nome de Deus não foi a única alteração que eles fizeram nesse remix. Não foi. O clima do texto muda bastante também. A mensagem central sofre um desvio muito brutal quando a gente chega ali no versículo 5. É o clímax da diferença entre os dois. Sim, porque olha só, se o Salmo 14 foca em confortar os pobres, tipo, dizendo que o Senhor é o refúgio deles contra a opressão... Trazendo um alento. Exato. O Salmo 53 pega esses holofotes e joga direto no rosto do opressor. Ele vai pro confronto. Vai. A música deixa de ser um abraço caloroso no oprimido para se tornar uma declaração de guerra muito clara ao ímpio. É uma mudança de polaridade total. E o Salmo 53 foi ditado assim para enfatizar a severidade do juízo. Era o que as pessoas precisavam ouvir na época. Provavelmente. O Alan P. Ross nota que, para comunidades que, sei lá, estavam enfrentando impérios implacáveis, sendo esmagadas por governantes tirânicos. Babilônia, Síria, esse pessoal... Isso. Para essas pessoas, apenas saber que Deus era um refúgio poderia não ser o suficiente para manter a fé. Eles precisavam da certeza teológica de que a impunidade não ia durar para sempre. Eles queriam ver a justiça acontecendo. Eles precisavam saber que o poder opressor seria ativamente e fisicamente desmantelado pelo Criador cósmico. E essa denúncia do poder opressor, né, ela ganha contornos muito literais e gráficos no versículo 4. Sim, é uma imagem muito forte. Demais. O salmista, quase incrédulo com a situação, pergunta: será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? É uma indignação profunda. Mas sabe o que mais me choca nessa frase? O quê? É a analogia do pão. Devorar como se comessem pão. Comer pão não é um evento extraordinário, não é um banquete raro. É a coisa mais banal e rotineira do dia a dia, principalmente no mundo antigo. É a refeição básica de todo mundo. Exato. O texto está sugerindo que para esses líderes corruptos ou para esses opressores sistêmicos, destruir vidas humanas, esmagar comunidades inteiras, se tornou algo puramente banal. É o café da manhã deles. Que imagem perturbadora, né? Eles fazem isso mecanicamente, sem perder o apetite, sem um pingo de peso na consciência. É isso que o texto quer passar. Essa constatação da banalidade do mal é o que mais assombra o autor do Salmo. Como essas pessoas agem com tanta ignorância sobre as consequências, sabe? Lembra da sua analogia. É porque eles desligaram as câmeras de segurança. O ato de devorar os vulneráveis perdeu qualquer fricção moral para eles. Virou só mais um dia no escritório. É um processo automatizado de exploração. Eles não invocam a Deus, portanto, eles acham que não respondem a ninguém acima deles. Mas é exatamente aí que a estrutura do poema prepara sua maior reviravolta psicológica. E que reviravolta! Porque o versículo 5 não descreve um exército chegando para uma batalha física. Ele descreve um colapso interno fulminante. Um colapso da mente. Sim, o texto diz: ali se acharão tomados de grande pavor, onde não há o que temer. É uma paranoia absoluta. Total. Voltando para o nosso diretor corporativo corrupto. É como se ele começasse a suar frio e ter ataques de pânico no escritório sozinho.
mesmo quando não tem nenhuma viatura da Polícia Federal estacionada lá na recepção. Adoro essa continuação da analogia, porque é bem isso. O que a análise das fontes diz sobre esse pavor onde não há o que temer é muito interessante. O que o Ross diz sobre isso? O Ross aponta que esse é o efeito da justiça divina operando no subconsciente humano. Ah, o subconsciente cobra a conta. Cobra. O insensato declarou na superfície do coração que Deus não existe, mas a realidade profunda da ordem moral que foi criada o alcança. A ilusão de controle desmorona por dentro. Desmorona. O medo irracional que toma conta do opressor é o prelúdio, é o aviso da ruína dele. A loucura antes da queda. Exato. O texto antigo compreendia profundamente que a iniquidade prolongada, ela corrói a sanidade de quem a pratica. Que insight psicológico incrível para um texto de milhares de anos. Muito à frente do seu tempo. E logo após essa quebra psicológica, o poema entrega uma imagem de julgamento extremamente gráfica. Que difere drasticamente do irmão gêmeo dele, o Salmo 14. E eu confesso que essa é a parte mais pesada da leitura toda. É bem crua. O versículo 5 continua com a promessa de que Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados porque Deus os rejeita. Ossos dispersos. Sim. E no mundo moderno, falar em espalhar ossos parece cenário de filme de terror de baixo orçamento, sabe? Algo quase excessivamente macabro. Para nós soa muito estranho e sombrio. Qual era o impacto cultural real de uma declaração dessas para quem estava lá, cantando isso milhares de anos atrás? O impacto era avassalador. Para o ouvinte do Antigo Oriente Médio, essa era a imagem do julgamento definitivo e irreversível. O pior cenário possível. Sim. Naquelas culturas, receber um sepultamento honroso era vital para manter a dignidade da família e para garantir a paz da pessoa no pós-morte. Tinha toda uma liturgia para isso. Exato. Então, ter os ossos insepultos, deixados assim à mercê dos elementos da natureza e de animais necrófagos, isso não representava apenas uma derrota militar no campo de batalha. Representava o quê? Era o selo da maldição divina. Significava ser totalmente apagado da história e ser ativamente rejeitado pelo Criador. É um apagamento existencial. Perfeito, um apagamento existencial. A vergonha era a moeda mais valiosa do mundo antigo. E a dispersão dos ossos era a falência moral e física absoluta dessa pessoa. Eles perdiam todo o status e o legado. Tudo. E tem um detalhe gramatical que o Ross destaca aqui que é simplesmente espetacular para a gente entender como a mente do salmista funcionava. Nós adoramos os detalhes gramaticais de tradução por aqui. O que tem de especial nos verbos? No original em hebraico, o salmista descreve essa cena inteira de julgamento cósmico usando uma forma verbal que é conhecida como perfeito profético. Perfeito profético, tá? E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o evento, a queda desses tiranos, ainda não aconteceu na linha do tempo literal, sabe? A libertação do povo e a ruína do opressor ainda estão no futuro. Eles ainda estão sofrendo a opressão quando cantam. Exatamente. Porém, a certeza teológica do autor de que a balança da justiça cósmica vai ser equilibrada é tão inabalável, mas tão firme, que ele escreve como se já tivesse rolado. Isso. Ele relata a derrota dos ímpios no tempo passado, como um fato já totalmente consumado. A derrota da corrupção é descrita como uma notícia de ontem, e não como uma esperança distante, de amanhã. Caramba, isso é de arrepiar. É muito poderoso. É como se a melodia dissesse para o povo: vocês estão vendo esse império opressor enorme de pé hoje, assustando todo mundo, mas sobre a lente da justiça cósmica, eles já são apenas poeira e ossos ao vento. É uma mudança de perspectiva que dá muita força. Essa certeza de que o mal já tem data de validade vencida muda completamente a forma de uma comunidade resistir à opressão, né? Com certeza. Traz uma resiliência absurda. E é essa certeza monumental que permite a transição mais brusca do poema, que nos leva para a reta final. O final é surpreendente. É? Porque depois de navegar por negação de Deus, leite azedado, opressão banalizada comendo gente como pão, ossos espalhados, o Salmo 53 pousa em um anseio cheio de luz no versículo 6. Muda de uma vez. O salmista quase suspira e diz:
Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Uhum. Então, o que tudo isso significa, né? Como que nós saímos de um cenário de catástrofe e terror total para uma explosão de alegria no verso seguinte. Essa é a resolução milimetricamente arquitetada do salmo didático. A função de expor a podridão lá no começo com um leite azedo. Sim. E a severidade do julgamento com os ossos, a função não é levar a comunidade que está cantando ao desespero nihilista. Não é para deprimir todo mundo. De forma alguma, o objetivo é purificar a esperança deles. Segundo a análise de Ross, o salmo culmina num anseio muito profundo pelo estabelecimento real do reino de Deus a partir de Sião. Que seria a sede do reinado de Deus na Terra. Isso, é o desejo pelo fim do cativeiro, e aí seja ele um exílio literal e político nas mãos de outra nação, ou a opressão imposta por líderes internos que vivem aquele ateísmo prático. Aquele que corta a câmera de segurança. Exato. O poema ensina que a alegria de Israel, a alegria desse povo que tem o pacto, não vem de um escapismo de fechar os olhos para o mal. Vem da onde, então? Vem da fé inabalável de que a ordem original e pura do Criador, aquele leite antes de azedar, Adorei o retorno na metáfora. essa ordem que havia sido corrompida será finalmente, publicamente, restaurada. É uma estrutura literária brilhante, né? Ele, nos puxa pelas profundezas mais escuras da falha humana para que a gente possa realmente valorizar a magnitude de uma restauração quando ela acontece. É o contraste que dá o valor da luz. Exato. Bom, para recapitular a nossa jornada de hoje, para quem nos ouve, Vamos lá. nós abrimos esse texto, lá do livro 2 dos Salmos, entendendo que a insensatez milenar não é falta de QI, não é burrice intelectual. Não é teoria. É a decisão ativa de desligar as câmeras de vigilância cósmica para poder pecar em paz. Vimos também como essa escolha corrompe a nossa própria essência. O conceito do ala. Isso, que foi ilustrado por aquela metáfora visceral e meio nojenta do leite azedado. Que não volta mais a ser leite fresco. Exato. Depois a gente explorou as edições editoriais entre o Salmo 14 e o 53. A troca de Yahvé por Elohim. Exato. Entendendo como o escopo da canção foi ampliado para um nível global para denunciar tiranos e também para alertar que o julgamento do Criador já é um fato consumado. Graças ao perfeito profético. E, no fim, a gente atracou no porto seguro da restauração alegre de Sião. É muita coisa para um texto tão curto, né? É. A densidade de conteúdo em apenas 6 versículos é, olha, um testemunho do poder absoluto da poesia sapiencial antiga. É impressionante. E sabe, tudo isso levanta uma reflexão inevitável e um tanto incômoda. Nós gostamos de reflexões incômodas por aqui. E que transcende a antiguidade e alcança exatamente o momento em que a gente vive hoje. Uma reflexão para nossa audiência continuar mastigando depois que o áudio terminar. Qual é a sua provocação final? Isso levanta uma questão importante. Olha só. Se este texto milenar atrela inseparavelmente a decadência moral, o nosso leite azedado, e a opressão sistemática, a rejeição intelectual e prática da divindade, de que maneiras os leitores modernos poderiam reavaliar a origem ética de suas próprias sociedades baseados nessa visão tão taxativa? É uma excelente pergunta. Porque a gente pode se perguntar, será que os nossos marcos legais e códigos de ética contemporâneos, essas estruturas seculares possuem uma base sólida o suficiente para impedir que o leite azede? Ou será que a ausência de um auditor absoluto lá em cima torna o retorno à corrupção apenas uma questão de tempo? Exatamente. É uma questão sobre de onde, afinal de contas, a gente extrai a gravidade inegociável da nossa bússola moral. Olha, uma provocação filosófica excelente para a gente encerrar essa análise literária. Obrigada. Quando nós removemos a partitura milenar que nos guia, a música do comportamento humano corre um sério risco de perder a sua afinação, sabe? Com certeza. Bom, muito obrigado a todos que nos acompanharam nesta exploração profunda hoje. Foi incrível navegar pelas entrelinhas e pela história complexa de um dos textos mais contundentes de toda a tradição sapiencial. Deus abençoe todos os ouvintes